Ei, gente, paz do Senhor. Estou aqui reiniciando para ver se eu consigo, né, conectar com a nossa convidada, tá certo? Quero primeiramente dar as boas-vindas a vocês mais uma vez, né, a mais um episódio do Online Podcast, que é aquele podcast que você não precisa viajar para ser entrevistado. Esse aqui é o mistério. Deixa eu tentar aqui, gente, chamar minha convidada aqui, que eu não consegui conectá-la. Deixa eu ver. Eu te mandei, Aline. Aleluia! Glória a Deus, menina, olha, toda vez é isso. Sei não, viu? Sei não. Que Sei não. resistência! O negócio é sério, filha. Você não imagina. Mas vamos lá, glória a Deus. Como eu Aleluia! estava dizendo aqui para as pessoas no outro vídeo, eu tive gente que sair e entrar novamente para poder a Aline conseguir conectar comigo. Mas eu quero deixar todos aqui, né? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Essa proposta, como eu disse no outro vídeo, que eu tive que deletar, é um podcast diversificado, ao qual vocês virão aqui e vocês vão ver pessoas completamente inusitadas. Não importa se é estrela, se acha estrela, se não é estrela, não importa. Eu estou falando de pessoas. Pessoas, todos nós somos iguais aos olhos do Senhor Jesus. E isso é o que mais me moveu, amados, para poder iniciar esse online podcast. Porque eu vi e vejo, generalizando nas igrejas, muitas pessoas sentadas e os dons sendo enterrados dentro da igreja, ao qual Jesus ele poderia se utilizar, né, das pessoas da forma que apraz a ele. Então, essa foi o que mais Jesus falou comigo, foi de trazer pessoas, para que pessoas elas possam falar de Cristo, falar o que Cristo fez, que Cristo está fazendo e o que Cristo vai fazer nas nossas vidas. E eu não poderia aqui, Aline, ver tua internet, tá? Tá, tá me ouvindo? Estou Pronto. ouvindo, estou compartilhando o link. E eu não poderia deixar a Aline de fora dessa. Mas eu vou explicar o porquê. A Aline é uma pessoa que eu não tenho muito tempo que ela conheço, mas o pouco que eu convivi com ela, para mim já foi mais do que suficiente para amá-la. Porque foi uma forma tão inusitada que eu a conheci, mas a Aline, ela ficou no meu coração, ficou na minha mente, sabe? O pensamento, a pessoa dela, o caráter dela. E é uma mulher de muito caráter, sabe? Então, eu tenho a honra, né, de ter você comigo, Aline, hoje. Eu acredito que, como nós estávamos orando antes, eu espero que se o Senhor Jesus ele entrar na casa de uma pessoa, a gente já conseguiu o nosso objetivo aqui. Porque o nosso objetivo aqui é a gente falar, né, que Jesus ele continua fazendo, que Jesus ele não mudou, que Jesus ele é o mesmo, né? E tantas pessoas às vezes querem pintar um Jesus tão diferente do que Jesus ele foi, ele é e que ele sempre será, né? Porque a palavra de Deus diz que ele nele não há variação, em Deus não há variação. Então Jesus é Deus também, então não tem variação em Jesus. E foi por esse motivo, Aline, eu acho você uma pessoa inspiradora. Vamos começar assim. Você é uma pessoa que me inspirou nos dias que nós ficamos juntas. E
eu acho que você pode inspirar muito mais pessoas além de mim, entendeu? Então é sobre isso, é sobre o que nós temos para oferecer a outras pessoas, né? Algumas oferecem, a gente só dá o que tem, né? Minha mãe sempre diz isso, mas de você eu acho que eu peguei a boa parte, né? A boa parte sempre é melhor. Mas eu quero, assim, eu quero que você se apresente. Quem é a Aline? Seja bem-vinda, minha querida. Deixa Deus lhe usar. Seja ponte, seja canal nessa tarde, né? E que Jesus ele possa se utilizar da tua vida para outras pessoas. Amém. Graça e paz para quem está nos assistindo. E eu fico muito engrandecida por esse convite. Eu conheci a pastora Tassiana na conferência o ano passado, em outubro, na Filhas do Rei. Para mim foi um privilégio muito grande, porque ela vem de uma mulher muito forte, nordestina. E eu me identifico muito com essas mulheres fortes nordestinas, porque eu também sou filha de nordestino. E eu amo a sinceridade, e ela carrega uma grande sinceridade. Me ajudou muito, foi muito serva no momento que eu mais precisei, ela me ajudou. E eu louvo a Deus pelo convite e pela sua vida, pastora. Deus te abençoe grandemente. Amém, filha. Eu sou a Aline, moro aqui em Londres já tem 6 anos, 5 anos que eu sirvo ao Rei e que eu conheci esse Jesus lindo. E sou muito grata pelo que Deus fez na minha vida até aqui e ainda o que Ele vai fazer. E hoje eu espero compartilhar com vocês uma pequena parte do meu testemunho para poder passar, né, o que eu tenho vivido aqui nessa terra até hoje. Muito obrigada pelo convite, pastora. Aline, então vamos começar, né? Como é que a Aline chegou na Inglaterra? Como foi isso? Como é que Jesus ele fez isso na tua vida? Jesus e seus mistérios. É sempre. Eu morava no Brasil, tinha uma vida bem estabilizada. De repente, Jesus mudou tudo. Meu esposo não conseguia mais serviço na área dele, e eu trabalhando, né? E de repente, Deus colocou no meu coração o desejo de vir aqui para Londres, porque a cidade que eu morava, em Quirinópolis, todo mundo vinha para Londres. E aí Deus colocou o desejo de vir para cá para mim conquistar a minha casa material. E de repente eu conversei com meu esposo, ele concordou, né? E aí ele veio na frente. E eu fiquei para vir depois. Porque eu falei para ele, se não der certo, você volta e eu estou aqui. E assim fizemos. Nesse período que ele ficou longe, houve grandes percas na minha família, né? Perdi irmãs, pai e o meu cachorro. E aí vim para cá. Chegando aqui, vim com a expectativa, né? Como todo mundo que vem para trabalhar, fazer dinheiro e voltar para o seu país de origem. E a minha meta era 2 anos aqui. Comecei, cheguei, não consegui emprego, as coisas não eram tão simples e fácil como eu pensava. E nós fomos morar em casa compartilhada, como é a realidade de maioria das pessoas que vivem aqui nesse país. E Jesus foi gerando circunstância para que eu voltar, que eu a conhecesse, né? Não que eu voltasse, porque eu vim de família católica, eu nunca tive experiência de que eu vivo hoje em Jesus, né? Eu conhecia Deus de longe, mas não Deus de perto, Eu ouvi falar, né? de ouvir falar. E nisso, Deus colocou uma pessoa no meu caminho, né? No momento de dor, de sofrimento, eu estava já, como eu digo, quando eu cheguei aqui foi um choque de realidade. Eu não falava a minha língua, eu não estava no meu país, eu não tinha trabalho, eu não tinha com quem pedir ajuda. E nesse caso, quem que a gente tem que ser dependente? De Deus. Eu conversava com Deus, mas era um Deus distante, porque eu não tinha intimidade com ele.
E aí Deus foi gerando circunstância, né? A minha amiga, a Rafisa, ela é evangélica, né? Foi a pessoa que eu conheci, que ela foi me buscar no aeroporto, tanto eu como a Cíntia. Ela sempre me convidava para ir na igreja, mas eu nunca ia, devido o quê? A distância e também não sabia andar e também não priorizava, porque quando a gente quer, a gente faz, não fica dando desculpa. Exatamente. E aí eu fui parar em outra casa, saí da casa que eu estava, que era ruim, e fui para uma pior. Nessa casa que eu vivi, na segunda, foi bem difícil, porque lá tinha muita bebedeira, tinha brigas, tinha confusão. E o abismo foi se abrindo cada vez mais, eu fui afundando. E nisso eu estava com depressão, eu estava com ansiedade, síndrome do pânico, eu estava com lutos não vividos e eu estava gritando por socorro, mas eu não tinha a quem recorrer. E Deus, ele foi muito bondoso com a minha vida, porque eu tomei coragem e liguei para minha amiga Cíntia, que estava com a Rafisa. E ela falou assim: Eu vou orar pela sua vida. E naquele momento, quando ela orou pela minha vida, eu senti a presença do Espírito Santo pela primeira vez. Ele me visitou e tirou aquela dor momentânea. E nisso, ela me convidou para ir ficar na casa dela por um tempo, porque o ambiente que eu estava não era favorável. E nós fomos, eu e meu esposo. E ela foi, para mim, o Natan na minha vida. Porque ela chegou em mim e viu a situação que eu estava, ela falou assim para mim: no momento você precisa de Deus e você precisa ir na igreja. Porque Natan, ele precisou ir até Davi e apontar o pecado e falar o que Davi precisava fazer no momento. E ela foi o Natan na minha vida no momento. E eu concordei, aceitei e já fui para Jesus de braços abertos. Me entreguei de corpo e alma. Daí foi onde é que ele entrou e começou a trabalhar. Começou a tirar toda a sujeira, todo o pecado, todo o lamaçal. E eu nasci de novo, eu fui uma nova criatura, né? Filha amada de Deus. Toda a imundície saiu e a alegria, o Espírito Santo entrou e eu voltei a ter vida. Hum. E nesse processo foi longo, aconteceu muitas coisas, mas pode falar, pastora. Tem um ponto aí, uns pontos que você falou que eu acho muito bom a gente falar sobre isso, que é o seguinte: as pessoas acham, muitas pessoas acham, primeiramente, que as pessoas aqui na Europa, a gente tem um pé de árvore no jardim ali. E que a gente ali só vai ali tirar as notinhas, não precisa nem aguar, né? Porque o dinheiro já está lá. Com água ou sem água, o dinheiro está lá na árvore. Não é assim. Nós ralamos muito, nós trabalhamos muito. Muitos, às vezes, fazem uma jornada dobrada de trabalho para poder conseguir algo na vida. A diferença da, da Europa, vamos dizer assim, e do Brasil, é que são alguns pontos que a criminalidade, né? A gente pode andar com o nosso telefone na mão, né? E a gente não falta comida, a gente tem o direito de ter as necessidades básicas, né, de uma forma melhorada. Mas nós temos que trabalhar muito. E você falou uma coisa que é muito importante. A gente, quando chega, gente, num país onde você não fala, você tem que aprender a falar. Feito uma criança, você tem que aprender a falar, a andar, a comer, a se comportar, porque a cultura brasileira não passa em muitos países europeus. Somos extremamente escandalosos, entendeu? Para muitos países europeus. Então, eu cheguei aqui na Noruega quando eu tinha 30 anos. Eu estou com 48, vou fazer 49. Então, zerou, meu relógio parou, zerei e recomecei uma vida completamente diferente. Outro ponto que você falou que é muito importante é que muitas das vezes nós desenvolvemos depressão, ansiedade, crise de pânico, porque é um choque cultural, gente. É como você pegar uma árvore de 100 anos plantada, né? E você arrancar com raiz e tudo,
eu me senti muito isso, uma árvore. E você chegar e colocar num buraco raso e dizer assim para a árvore: cria raízes, entendeu? E a outra coisa que você falou é da sua amiga. E isso que sirva de exemplo para nós cristãos. Uma oração faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Um abraço faz a diferença na vida de muita pessoa, né? Então pode continuar, Aline. Só esses pontos que eu acho que é muito importante que você falou. Sim. E faz muita diferença mesmo, porque se não fosse aquela oração no momento, se não fosse o abraço, as palavras que ela me falou, eu não sei, não saberia onde é que eu estava ou como estaria, né? Porque eu falo que no momento ela foi o meu socorro, ela me ajudou. E nisso, quando eu estive nesse tempo na casa dela, eu não tinha trabalho também, né? Porque as portas tinham se fechado tudo para mim voltar para Jesus. E nesse processo que eu voltei para a igreja, eu lembro que cada culto era uma restauração, era uma cura, era uma libertação. E teve um dos cultos que o Deus usou o pastor para profetizar que as portas na minha vida ia se abrir, 30, 60, 100 por um. E era o que eu mais pedia para Deus, abre portas de trabalho, porque se não abrisse, eu ia embora, porque eu não aguentava mais isso. Era um processo difícil, eu não tinha trabalho. E aqui a gente paga conta semanal, a gente é tanto comida, aluguel, é tudo. E eu precisava dessa porta. E eu lembro que eu já comecei a trabalhar com cleaner para uma mulher. Ela terminou o culto, ela me ligou, ela me deu a chave na mão da casa. E eu trabalhei por um certo tempo para ela. E nisso surgiu uma vaga numa casa de uma brasileira de segunda a sexta para mim fazer de tudo, cuidar da casa, dos cachorros, dos meninos e, e ajudar ela, porque ela estava grávida e ia ter uma neném. Eu fui lá, fiz o teste, eu orei a Deus e Deus falou, permitiu que aquela vaga fosse minha. Ela gostou muito de mim. Passou-se o tempo, ela teve a neném. E depois de 2 meses que ela teve essa neném, ela descobriu que a filha dela tinha uma doença rara. Nasceu com uma veia na cabeça, fora do lugar, e o mundo para ela desabou, porque nenhuma mãe quer ter uma filha imperfeita. E eu Uhum. lembro que nesse dia eu estava passeando com a cachorra dela, quando eu abaixei para pegar as fezes do cachorro, porque aqui você tem que catar até as fezes do cachorro na É, rua. é. O Espírito Santo falou comigo: você vai falar para ela que eu estarei cuidando dela e da família dela, porque ela está cuidando dos meus. Aí onde Amém. é que começa o meu testemunho do trabalho de entrar nas casas, a importância. Eu trabalhei com eles por 2 anos. Foi um processo muito difícil, porque não era só o trabalho manual, tinha o espiritual. E eu não tinha muita experiência com o mundo espiritual. Deus me capacitou lá dentro. Eu orava dentro daquela casa, ela sabia que era cristã. Eu falava para ela que eu ia orar, ela aceitava, ela me pedia oração. E eu orava, pedindo para Deus curar aquela criança. Eu pedia para Deus dar um refrigério, dar um escape na vida dela, porque era muito sofrimento. Muitas vezes eu saía lá de dentro chorando, porque eu não aguentava de ver tamanha dor de uma criança. Uma criança com aparelho no nariz, uma criança com um aparelho na barriga para se alimentar. E mesmo assim ela era forte. Eu chegava lá cansada, todo dia, 7 horas da manhã, aquela menina com aquele sorrisão. A gente olhava para ela, ela sorria com um sorriso tão lindo, que ela é uma menina linda. E eu cansada, porque o peso espiritual era muito grande e ela não dormia direito. Então, assim, cada vez eu ia orando, eu dava apoio para ela no lado espiritual. Quando a menina precisou fazer cirurgia para tirar a sonda da barriga, ela ficou no hospital muito mal, ela chorava muito. A mãe dela nunca me ligava para pedir oração. Nesse dia ela me ligou, ela falou: Aline, eu estou desesperada, eu não sei mais o que fazer, a minha filha só chora, os médicos não faz nada, eu não tenho mais com quem pedir ajuda. Eu só falei assim para ela: vou desligar o telefone e eu vou levar
levantar um clamor pela vida dela. Eu vou pedir alguns intercessores e eu vou orar daqui. Você crê que Deus vai fazer? Ela falou Uhum. assim: eu creio. Daí eu levantei um clamor, e aí quando eu terminei, ela mandou mensagem para mim e falou assim: Aline, muito obrigada. Ela lá acabou de dormir, Hum. ela parou de chorar. Daí eu cheguei para trabalhar no outro dia, 7 horas da manhã, ela já estava lá de alta com ela. Ela me abraçou e falou assim para mim: muito obrigado pelas suas orações, você é luz na minha casa. Amém. E aí, assim, foi um processo bom, mas eles retornaram para o Brasil. Deus levou, porque eu orava até para isso, porque no Brasil eles iam ser mais bem cuidados do que aqui, porque os médicos aqui não são bons. E assim sucessivamente ela foi me indicando para outras amigas dela, outras famílias, eu trabalhando, comecei a trabalhar de cozinhar, só cozinhar. E nesse trabalho de cozinhar nessas casas, Deus tem me dado grande experiência em algumas casas, sabe? Porque até os meus trabalhos é Deus que escolhe. É, tem dois pontos aí que você falou também, que nós, como cristãos, a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Que há galardão para quem ajuda o profeta, né? Muitas das vezes nós esperamos, né, que a recompensa ou a gratidão ela venha do outro ou de alguém, mas quando a gente pega nossas expectativas e coloca nossas expectativas em Jesus, Jesus ele não nos decepciona. Jesus ele não nos deixa na mão. Jesus ele não deixa de ouvir, né? Porque você levantou o clamor, né? E aí eu já puxo para o que você disse de ser luz, né? E é uma pergunta que muitas das vezes não me deixa calar, é que nós como cristãos, nós estamos sendo luz ou nós estamos sendo trevas na vida das pessoas, né? Então, assim, você falou, né, da oração, você falou que já veio a consequência, né, de você ser luz, porque Jesus, ele é o pai das luzes. Se a gente diz que é filha de Jesus, né, a filha amada e querida, então nós automaticamente nós temos que reproduzir essa luz, porque nós somos filhas dele, né? E através dele, a luz dele resplandece e reproduz na nossa vida para a vida das pessoas. Então, eu acredito, Aline, que todo esse processo, né, que você passou, né, que eu acredito que não foi fácil de você ver uma criança, né, passando por tanta debilidade, né, tanta ser uma criança que precisa de um cuidado, precisa de um cuidado especial, né? E você vendo a luta daquela mãe, que também não é fácil para uma mãe ver um filho numa condição dessa, e você, mesmo assim, você ainda continuou ali, fiel aos 2 anos ali naquela casa, naquela família. Muito importante que você disse, Aline, sendo luz. Sendo luz. Porque de um rio, minha querida, não pode sair dois tipos de água. Ou a água é doce ou a água é salgada. Ou é luz ou é trevas. Luz e trevas não se misturam, né? E aí eu quero trazer esse ponto, né, da mudança aí, da virada de chave na sua vida. Porque, gente, olha, preste muita atenção no que a Aline vai dizer agora. E quem pega a visão, né? Principalmente quem vê aí no Brasil, né? Ela é uma empreendedora, ela já nasceu com esse dom, ela nasceu para ser empreendedora. E assim, eu acho muito lindo o trabalho de Aline e que ela própria, ela vai contar agora. E nessa mudança de chave, né, eu consegui só empregos de cozinhar. Eu entrava em várias casas e fui falando para Jesus: Senhor, quer que eu fique aqui? Sempre perguntando, né? Porque não é sobre mim, é sobre Deus e fazer a vontade dele.
Já teve casos que eu comecei a trabalhar que o meu tempo lá já foi encerrado, porque o propósito que eu tinha lá tinha se cumprido. Tem uma moça, eu até convidei ela para participar da live, mas acho que ela não conseguiu entrar. Ela estava muito depressiva, muito mesmo, porque a filha dela morava no Brasil e ela queria muito que a filha dela viesse para cá, mas que não estava dando certo. E aí eu peguei e falei para ela assim: nós vamos orar e Deus vai fazer segundo a vontade dele. Só que ela não aguentava mais esse processo de espera, porque já tinha se passado, acho que uns 2 anos e nada do documento dela ser aprovado para ela vir. E eu cheguei um certo dia lá, ela estava muito mal, depressiva, mal, mal, só chorava, ela não estava aguentando nem ficar de pé. E os patrões estavam tudo em casa, mas ele sabia da história dela e como já trabalhava muitos anos com eles não se importavam com a real situação que ela estava. Eu peguei e estava em pensamentos orando e falando: Jesus, tira esse povo daqui de dentro de casa que eu quero orar com essa menina. E do nada, Jesus pegou e gerou uma circunstância ali que um subiu para o andar de cima, a outra ficou dentro do quarto trancado, o menino dormiu. E aí eu falei: é agora, Deus. Peguei e fui lá até ela. Falei: você aceita que eu oro com você? Ela falou: sim, eu quero. Daí eu orei com ela. é, Ela melhorou um pouco, né? Não 100%, melhorou. E aí, quando eu fiquei com ela até ela terminar o expediente dela, e eu falei assim: eu vou te levar. Porque eu não poderia abandonar ela naquele momento, porque ela não estava mal aguentando andar, psicológico abalado, ruim. E eu fiz um convite para ela: vamos hoje na igreja, vai ter uma oração. Talvez você recebe uma palavra de Deus, Deus quer fazer na sua vida, porque só o que eu orei aqui para você não será o suficiente. E ela aceitou, ela foi, ela recebeu a oração, saiu lá bem. Passando-se alguns dias, o visto da filha dela foi aprovado e ela conseguiu trazer a filha dela. E eu glorifiquei o nome de Jesus porque Deus coloca a gente nos lugar certo e na hora certa por um propósito. E a gente só tem que entender uma coisa, que cada lugar que Deus nos manda é por um propósito. É verdade. E a gente tem que estar sempre sensível a ouvir a voz dele para saber o que realmente ele quer. E nisso foi se passando, né? Muito tempo e vai indo. Deus também me colocou numa casa que, inclusive, até hoje eu estou. O processo lá é bem difícil e longo, e Deus precisou levar comigo mais duas amigas minhas para poder estar lá dentro. Ele fez com que tirasse as outras funcionárias para levar elas, porque lá eles são do candomblé, é bem pesado o ambiente, e a guerra e a luta era grande. Mas eles são ingleses? Não, eu trabalho só com família brasileira. Sim, sim. Deus só me permite trabalhar com brasileiro. Sim, sim. Porque Só tem eu uma quero, que não é. eu só quero dizer, gente, vocês sabem o que é personal trainer. Não sabem? É o personal, aquela pessoa pessoal, exclusiva para ensinar você a treinar. A Aline é uma personal, mas não é trainer. Ela vai dizer de que ela é personal. Eu vou lá cozinhar para as pessoas, preparo o alimento da semana deles e sempre apresento a comida, né? Porque nós cristãos, antes de comer, nós temos que apresentar qualquer coisa que a gente come. E sempre falo: Jesus, ó, abençoe esse alimento, faça com que quem comer esse alimento venha sentir o teu amor, venha sentir o teu toque. Se houver alguma doença, alguma coisa, o Senhor cura através desse alimento, porque para Deus nada é impossível. Aline, explica para as pessoas como é que tu faz. Tu vai na casa das pessoas. Olha, vocês que estão aí nas mediações aí de Londres, escutem aí se vocês precisarem aí de um personal cooking. A Aline está aí para trabalhar, para ajudar vocês aí também no corre-corre. Aí você sai para trabalhar, não tem tempo para fazer almoço. Gente, ela deixa tudinho arrumadinho, tudo organizadinho. Eu fiquei assim encantada, encantada. E olha que a comida dela é boa, viu? A comida dela é boa. Eu sou bem suspeita para falar, mas é boa demais. Mas me conta, Aline, como é que tu faz, Aline? É, as pessoas escolhem, né, uma lista assim de opções
Eu passo a lista quando precisa. Tem mulheres que já são mais desenroladas, já não precisam tanto de ajuda. Elas compram os ingredientes. Eu chego lá, preparo tudo num curto tempo, porque além de a comida ser gostosa, ainda sou rápida, É. porque é muitos anos trabalhando com isso. E deixo tudo já nas vasilhinhas, né? E elas vão administrando no decorrer da semana o que elas querem comer. E deixa a cozinha impecável, limpa, para que elas não venham ter trabalho, porque a vida aqui é muito corrida e facilita Como demais. foi esse processo de transição, né? De você sair, né, do clean, que era da limpeza, e como foi esse estalo? Quem te deu a ideia disso? Como é que Jesus falou contigo isso? Foi a primeira família que eu trabalhei, a mulher que tinha uma criança, que eu citei. É, ela, para mim, foi um desafio, porque eu já cozinhava no Brasil, mas eu não cozinhava o tipo de comida que ela comia. Ela pegou e falou assim: seu tempero é muito gostoso, você tem comida Muito. de, tem gosto de comida de vó. Então, é um desperdício você estar trabalhando com limpeza. Daí ela me ensinava, ela todo dia ela me dava vários pratos diferentes para me fazer. Você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Daí eu começava a fazer. E ela falou: não, você sai bem tudo que você faz, como assim? E eu Como falava, pode? Como é que pode um negócio desse? a única coisa que ela era enjoada é que ela gostava de comida crisp, né? Que é crocante. E eu gosto de comida molhada. Daí tudo dava certo. Daí ela falou assim: eu vou te agenciar, tá bom? Porque você é uma ótima pessoa. Daí ela começou a fazer propaganda de mim nos grupos. E rapidão ela fechou minha agenda. E até hoje Deus cuida, porque sempre tem alguém na espera. Porque a procura é muito grande e o pessoal acho que gosta do meu tempero, né? Porque eu não tenho explicação. Não, você cozinha muito bem. E tem uma coisa aí, Aline, muito importante, é que nós temos que entender que quem sopra o nosso nome é Deus. É, Às vezes a gente vê, muitas das vezes até no mundo cristão, tipo, principalmente no mundo cristão, né? Muita forçação de barra, muita coisa, né, para aparecer, para isso, para aquilo. Mas na verdade, as coisas só acontecem, as coisas, elas só vêm à tona quando Jesus ele assim determina. E assim, como você está falando, ele soprou através dessa. Porque sabe o que eu acho incrível? É que Deus ele só precisa de uma boca para salvar uma cidade. Só precisa de uma samaritana, não precisa mais de ninguém. Não precisa de 10, de 20, igreja cheia, lotada, barro. Só uma boca Jesus precisa. E através de uma boca dessa mulher, ela saiu espalhando o seu trabalho, né? E já era um trabalho que Jesus ele já tinha abençoado no reino celestial, ele já tinha preparado isso para você, porque ele viu o seu coração, viu a sua fidelidade, viu o seu caráter, né? Mediante essa família, você foi fiel com essa família, e a forma dessa mulher te agradecer foi, né, fazendo assim, Deus se utilizou dela como canal para abrir as portas para você abrir o seu negócio, né? O seu trabalho, o seu empreender. Pronto. Tem palavra que é grande em português, não consigo falar mais não, gente. Então, assim, isso é muito importante porque você se doou, você deu, você fez. Você não esperou nada, você não pediu nada. E Jesus, ele próprio, o próprio Deus, ele gerou o fruto, né, a recompensa do fruto que você gerou nessa casa. Porque você deixou um fruto, Aline. sim. Você deixou um fruto de fé, você deixou um fruto do nome de Jesus, você deixou o fruto de o que é ser fiel, fidelidade, que é uma coisa que falta bastante hoje em dia, fidelidade, sabe? As pessoas que digam assim, tamo junto, quando alguém diz assim para mim, tamo junto, eu saio correndo. Exatamente
ao contrário, porque se estamos juntos, eu sempre digo aqui que esse negócio não vem de Deus, não. Mas e eu acho incrível é como Deus, ele viu, observou, analisou e disse assim: agora ela abençoou essa família e eu vou usar alguém da família para poder abençoar ela. Verdade, porque eu falo, até hoje eu tenho contato com ela, eu falo para ela, você foi bênção na minha vida, e ela fala, você muito mais. Porque uma coisa que ela sabe é ter gratidão e reconhecimento. E realmente, quando ela foi, ela falou assim: eu estou com medo de te deixar porque você faz muitas horas comigo. Eu falei: não se preocupa, Deus está cuidando. E Ele nunca deixará de cuidar. E quando nós depositamos essa confiança no Senhor, Ele cuida de tudo. E foi É, e está sendo benção até hoje. Eu nunca fico sem trabalho, Deus tem cuidado. Eu vou dar um testemunho de uma casa que eu faço, que essa eu tenho que compartilhar porque é uma coisa que está queimando o meu coração. pode falar, filha. A gente tem esse em vista e se não der, a gente faz outro. O que a gente mais tem aqui é tempo. Eu tenho uma família só que eu trabalho, que eles é do Irã. É um casal. E já tem, acho que uns quase 3 anos que eu trabalho para eles, vai fazer. A mulher sempre teve vontade de engravidar, né? E eu via porque ela fazia inseminação, sempre tinha muito teste jogado no lixo e nunca consegui. Eu via que ele estava muito triste, abatido. Daí eu sempre falava: Deus, ajuda essa mulher a engravidar, Senhor. E lá onde eu trabalho, ela mora num apartamento. Deus fala muito comigo nesse apartamento dela. Eu sinto muita presença de Deus lá. Um dia eu cheguei lá, eu estava colocando as louças na máquina para lavar. E o Espírito Santo falou assim comigo: vai lá na cama dela e ora para ela engravidar, porque ela está tentando e não está conseguindo. E aí eu fui, ajoelhei, falei assim: se tiver câmera, o Senhor garante. Que as casas que costumam ter câmera. Estou obedecendo. Ajoelhei lá na cama dela e comecei a orar e clamar, e Deus tomou minha boca e comecei a profetizar. E Deus falou assim: ela vai gerar o filho da promessa, porque eles estão tentando e não está conseguindo. E para o povo do Irã, eles têm muito filho. Sim. A gente vê aqui na nação que aqui tem eles têm muito filho. Ela, pela idade que ela tá, já era para ela ter tido uns três, Uhum. porque nós temos quase a mesma idade. E aí passou-se acho que uns 3 meses. Daí tem um mês que eu tô observando a barriguinha dela crescendo. Ela nunca me falou. Daí quando foi essa semana eu vi, ela tá bem barriguda, ela tá cheia de vida. Ela É, tá grávida. Daí eu falei assim: Jesus, o meu propósito aqui se cumpriu. Será que o Senhor vai me levar para outro lugar agora? Porque eu estou muito feliz, porque Deus fez, né? Ele me pediu, obedeci e ele sim. fez. Ela tá gerando uma vida. E para mim não tem maior alegria, né? Porque eu quero ver que todas as pessoas que eu trabalho, eles fiquem bem também, né? Porque eu não vou lá só para simplesmente cozinhar e pegar meu dinheiro. Não. Eu vou levar vida para eles. Eu quero falar de Jesus para aqueles que me dão oportunidade. Se precisar de uma palavra, eu dou, de uma oração também eu faço, e assim sucessivamente, porque eu quero ser luz na vida de cada um deles, e bênção também. É, eu sempre digo, sabe, que quando eu trabalhava, né, que eu fiz o curso de enfermagem, só que eu sou aposentada agora, Jesus me aposentou, enfim. Mas quando eu trabalhava, eu sempre arrumava uma forma, porque é proibido aqui, né? Você na área de saúde, você falar de religião. Mas eu sempre, quando tinha oportunidade, eu sempre, né, arrumava uma forma, assim, de ou ler a Bíblia. Eu via a Bíblia, assim, na cabeceira da cama, e eu dizia assim: ah, você é cristã? Né? Sou. Então, vamos ler a Bíblia, né? Para aqueles idosos que não conseguem mais ler, enxergar direito, enfim. Mas é isso aí, Aline. Isso aí, porque assim, quando Deus ele tá e nós nos enchemos de Jesus, então transborda para outra pessoa.
Não, não tem como, não tem como. Assim, ele vem, enche, né? E quando enche, alguém vai beber dessa água, né? Dessa água viva, né? Que é Jesus. Então, quando você vai em cada casa, minha querida, eu acredito que você já vai transbordando daquilo que você já está cheia, que do Evangelho de Cristo, sabe? Eu acredito que esse trabalho é apenas uma estratégia que Deus ele criou sobre sua vida para que você tenha acesso à casa das pessoas e que através da sua vida Jesus ele entre na casa das pessoas, porque como você falou desde o início, eu conhecia Deus de ouvir falar, todo mundo já ouviu falar uma vez na vida, mas conhecer, se relacionar e ter intimidade é outra coisa completamente diferente, Aline. Verdade. É totalmente diferente, eu sei, porque eu já vivi os dois lados. E não tem coisa melhor do que você ouvir a voz de Deus. Eu costumo dizer que ouvir a voz de Deus é como se fosse um dom, é um privilégio, porque a gente não vê Deus, a gente sabe que Ele existe e a gente ouve a voz dele. E você vai crer que é Deus e vai ali obedecer aquela voz e saber que a gente está fazendo porque ele pediu e ele vai e faz por causa da nossa obediência. É verdade. Olha, eu recebi uma visita esse final de semana passado. E essa foi um casal de pastores e mais uma pessoa. Só que o casal de pastores acabou dormindo aqui em casa. A gente ficou conversando sobre a Bíblia até 2, 3 horas da manhã. Enfim. E a esposa do pastor, assim que entrou na minha casa, disse assim, Tassiana, ela é do Irã. Eu disse, diga, ela disse, tem um anjo bem grande no corredor da sua casa. Aí eu disse, você está vendo? Eu disse, não, eu não tenho esse dom da visão. E aí ela disse, Tassiana, tem mais uns anjos aqui ao redor da sua casa. Rodando, rodando aqui na sua casa. E eu disse, tá certo. E tem você orou, não orou, Tassiana? Tem anjo aqui na porta, Tassiana. Eu disse, eu sei que tem, mas eu não consigo ver, né? Então, assim, é uma coisa que eu acredito piamente, Aline, no que eu vou lhe dizer. Quando Deus ele envia você para casa, principalmente as pessoas que não são cristãs, Deus ele envia você, ele se utiliza você de várias formas. Ele se utiliza de você como evangelista, profeta, mas eu acredito também que Deus ele se utiliza da sua vida como um anjo na vida das pessoas. Entendeu? Porque eu não me bastou muito tempo para te conhecer. Foi de uma forma muito inusitada, mas ali eu estava vendo teu coração, Deus falando do teu coração comigo, sabe? E é por isso que, assim, né, sempre tem um que fica, né, um que é especial. Eu disse, poxa, que coração. E assim, Aline, eu desejo, sabe, que Deus, ele sempre, sempre, Aline, ele se utilize do seu coração. Assim como ele está se utilizando e como ele vai, mais intimidade você vai tendo com o pai, mais ele vai se utilizando de você, sabe? Deus ele vai te dar muitas outras estratégias, muitas outras é, armas para você saber entrar no lugar certo, na hora certa, ele dá com as situações adversas, que eu acredito que você tem muitas situações inusitadas e adversas, né, em trabalhar na casa das pessoas, você entra na intimidade das pessoas, entendeu? Porque a nossa casa é o nosso jardim secreto com Deus, entendeu? Então, assim, eu acredito que Deus ele tem muito mais e ele vai muito mais além
daquilo que você possa estar pensando e imaginando. A desculpa, a desculpa é o trabalho, né? Mas na verdade o seu trabalho é outro, entendeu? E não é todo mundo, minha querida, que tem acesso à casa das pessoas hoje em dia. Veja o ponto estratégico que Deus ele te colocou dentro da casa das pessoas. Né? Muitas das vezes as pessoas não conseguem, a gente não consegue nem chegar num WhatsApp da pessoa hoje em dia, vamos dizer assim. Né? Mas você está dentro da casa das pessoas. Então, Deus ele te deu uma chave, ele te deu um molde de chave, sabe? E você vai entrando de casa em casa. E quando você entra de casa em casa, Aline, você é a embaixadora de Cristo. E você sabe perfeitamente, muito mais do que eu, que trabalhar com comida é uma coisa muito séria Uhum. no mundo espiritual. Entendeu? Então, assim, eu acho muito lindo, eu acho muito lindo, Aline, como Deus ele usa você. Eu acho que daquele final de semana, tantas as pessoas que eu vi, mas eu acredito que eu só conheci você. Ver uma coisa, de ouvir falar, mas conhecer é outra, né? E você ficou, sabe? E eu sou muito grata, Aline. Aquele final de semana me ensinou muita coisa. Depois de muita coisa eu entendi, sabe, o propósito de Deus, que eram vida, aquelas 3 jovens ali comigo, sabe? Tudo foi por causa daquelas 3 jovens, entendeu? E a gente às vezes não entende. Então, você tem a chave, Aline. Você tem a chave, você tem um dono da chave, você tem o dono da chave e o dono da casa também, entendeu? Então, minha querida, é avançar, sabe? Avançar, avançar e avançar. Você fique sabendo que eu admiro muito o seu trabalho. E uma coisa que eu quero deixar bem registrado. Eu não sei quantas pessoas vão ver, não sei. Enfim, que todas as pessoas cristãs tivessem o coração para servir como você tem, menina. Porque é muito difícil hoje em dia se encontrar alguém com um coração aberto, com um coração disposto a servir. Viu? Então, assim, você quer fazer alguma consideração? Você quer trazer mais algum testemunho, mais algumas coisas que você viveu? Ou quer que você sente no seu coração? Existem outros testemunhos, mas nós podemos finalizar por aqui, porque eu falo assim que para mim o maior prazer na vida é servir a Deus. E eu amo servir, eu sirvo com excelência. E o que eu faço para Deus, eu não faço para o homem, né? Que isso eu aprendi na igreja. E eu falo para vocês, nunca faça algo para o homem, porque o homem ele decepciona. O homem vai fazer algo que você não gosta e vai ferir seu coração. Então, tudo que você for fazer, faça para Deus. Se você vai cozinhar, cozinha para Deus. Se você vai dar banho em seu filho, dê um banho em seu filho para Deus. Vai limpar a sua casa, faça para Ele. Porque tudo que a gente faz para Deus, com alegria, com excelência, Ele agrada, Ele recebe e Ele só tem a te dar em dobro. Ele retribui. E eu, Ele observa. ele observa tudo, até os nossos pensamentos. Sim. Tem dia que eu tô cansada e eu falo assim, Deus, eu tô cansada, mas eu quero fazer para o Senhor. E aí, quando eu experimento aquela comida, eu falo assim, meu Deus, que comida gostosa, não sou eu, é o Senhor. E é desse jeito. Porque eu cozinho, eu sou apaixonada pela minha comida. Para mim, todo dia, se eu comer ela, eu como Eu amo feliz.
comida também. Meio suspeito isso, mas tudo bem. Aham. E as pessoas não acreditam, porque teve uma mulher que eu trabalhei para ela, ela falou assim: como assim? Você gosta da sua comida? Eu falei: não gosto, eu amo. Ela falou: então é boa mesmo. Antes de começar a trabalhar, né? Porque tem sempre alguém que quer entrevistar, quer saber da minha vida, né? Eu já falo isso. É. E a Mas é gente isso, minha tem que. querida. Eu desejo a você. O que é que eu posso dizer a você? Prosperidade, você já é uma mulher próspera. Eu te desejo muita saúde. Eu te desejo muito discernimento do céu. Eu te desejo mais intimidade com Cristo. Eu te desejo um relacionamento assim, sabe? Bem juntinho assim com Jesus. Que ele possa ser é, o teu cais, o teu porto seguro, o teu socorro bem presente, o teu amigo, o teu pai, sabe? Que ele representa isso e muito mais nas nossas vidas. E para você que está aí, que você, porventura, você conhece Jesus de ouvir falar, tenta se achegar a Jesus e tenta estabelecer um relacionamento com ele, porque Jesus, ele existe, ele é verdadeiro, né? E nós aqui somos a prova viva daquilo que Jesus ele fez, ele faz, o que Jesus ele ainda vai fazer, né? Então, minha querida, uma honra, muito obrigado de coração, que Deus ele possa retribuir o seu coração disponível para poder me ajudar nesse projeto, né? Então, eu espero que vocês que viram, se quiserem repassar para outra pessoa e vocês verem que pode ter alguma validade na vida de alguém, né? Então, tá aí, vai ficar registrado no meu Instagram e depois vai ficar registrado no Instagram da Aline, que eu vou mandar um convite para compartilhar. Então, tá aí, gente. Esse aqui é toda a proposta desse podcast. A gente falar de Jesus, trazer Jesus, porque sem ele a gente não chega a lugar nenhum, a gente não é nada, né? Então, Aline, Deus te abençoe, minha querida. Muito obrigado. E se alguém aí, por um acaso, né, tiver um testemunho, quiser trazer algo da parte de Deus, entre em contato comigo no direct, né, que a gente conversa, a gente se fala, tá certo? Tem pessoas do Brasil também para serem entrevistadas, enfim. Mas eu espero vocês no próximo final de semana, no próximo online podcast, que vocês sabem que é aquele podcast que você não precisa viajar para ser entrevistado. Tá bom? Ó, beijo no teu coração, Aline. Deus te abençoe. Muito obrigada. Amém, eu que agradeço. Beijão, fica com Deus e venha me visitar. Vou em breve, vou em Bem, breve. Deixa Deus preparar que eu chego por aí. tá bom, Viu? será muito Cheiro, meu bem-vinda. amor. Um Eu cheiro, lhe fica com amo, Deus. viu? Também. Então, gente, tá aí, finalizando mais um podcast de hoje, né? Com a Aline Ribeiro. Dá uma olhada, dá uma passadinha aí. E depois, futuramente, todos esses entrevistados vão estar no canal do YouTube, que eu estou reativando meu canal no YouTube, que desde 2019 está lá parado. Enfim, a visão é alcançar pessoas. Não são seguidores, são pessoas, né? Então tá aí para vocês e vamos ver quem será o nosso próximo convidado do próximo final de semana. Tá bom? Beijo para todos. Tchau, meu amor.